A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Meu nome é Jaqueline Teixeira. Atualmente eu resido na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, e eu tenho 35 anos, mas eu gostaria de deixar aqui um relato, um testemunho de situações que eu vivi na época da minha infância, adolescência, que talvez sirva para você que tem um filho, um sobrinho ou um neto que ainda é criança. Aconteceu que quando a minha mãe ainda era bem nova, né, grávida de mim, com aquela barriga bem grande, ela sofreu um acidente. Ela caiu dentro de casa, ela bateu com a barriga e se machucou bastante, mas graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, eu não nasci uma criança com sequelas. Ok, eu nasci, só que após o meu nascimento eu comecei a ter sucessivos problemas respiratórios. Para quem mora aqui no Espírito Santo, sabe que aqui é um local que tem muito pó, por conta das usinas, mineradoras, indústrias. Então eu tive 5 pneumonias, uma atrás da outra. Tinha que fazer nebulização 3 vezes ao dia no hospital. Eu lembro que eu delirava, até hoje eu lembro dos delírios que eu sofria, de tanta dor, insuficiência respiratória. E não o bastante, eu também tive princípio de asma e bronquite, várias alergias. E agora eu vou deixar um alerta para os irmãos, porque a palavra, principalmente que saem dos pais, dos familiares, tem grande poder. Depois que minha mãe já estava exausta, meu pai também já tinha gastado muito dinheiro, a minha avó materna falou assim para minha mãe: traz a Jaqueline aqui na minha casa, para vocês descansarem um pouco. E a minha avó, ela, antes de abrir o portão, antes de eu entrar na casa dela, ainda na rua, na calçada da rua, ela apontou o dedo para mim e falou assim: aqui nesta casa não tem lugar para gente doente. Você está curada em nome de Jesus. Ela abriu a porta, eu entrei e logo depois eu fui curada. Eu fui curada para honra e glória do nome do Senhor. Porém, algumas coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Porque a palavra do Senhor fala que não adianta a casa estar varrida e adornada. Se ela estiver vazia, se ela não estiver com a presença do Espírito Santo, outros 7 espíritos, juntamente com aquele primeiro, ou seja, no total de 8, eles voltam. E o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Então, aconteceu que eu comecei a sofrer acidentes domésticos. Eu tenho no meu corpo 3 dedos decepados. Um dedo mindinho esquerdo, que eu decepei numa cadeira, aquelas de madeira que montam e desmontam, de praia, né? Um outro dedo indicador, que eu decepei cortando uma fruta. E um dedinho mindinho do pé esquerdo, todos os lados esquerdo, que eu cortei num caco de vidro que estava enterrado no chão, eu não vi. E outros vários acidentes, eu tenho uma fenda, até já pensaram que eu tinha lá bioneporina, mas não é nada disso, eu sofri um acidente, eu caí da árvore, eram vários acidentes domésticos. E, enfim, chegou um momento que essa fase foi piorando de acidentes, até que quando eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 35, uma mulher, ela bateu no meu ombro. Eu estava na fila do banco e ela bateu no meu ombro e ela falou: você é filha de fulano de tal? Eu falei: sim. E ela começou a chorar desesperadamente. Ela soluçava, ela não conseguia parar de chorar. E eu falei: quem é você? Você é minha parente? Porque eu tenho tantos parentes que eu não conheço. E ela soluçava, ela não conseguia falar. E chegou uma hora que ela conseguiu se acalmar com muita dificuldade. Ela falou assim: quando você chega em casa, fala com a sua mãe que eu sou fulano de tal, filho de ciclana. Ok, cheguei em casa e eu falei: mãe, quem é essa pessoa? E ela falou assim: minha filha, essa mulher eu não sei se ainda é, né, minha mãe falou, uma grande macumbeira e lésbica. E ela, sempre que te via, ela ficava doida com você, tinha que te pegar no colo. Ela sempre falava assim: olha, como é que tá a Jaqueline? A minha mãe falou: tá bem. E a outra? Ela nem sabia nem falar o nome da minha irmã, para vocês terem ideia. Então, aquela opressão permaneceu comigo, por conta dessa mulher, durante 18 anos, sabe como, meus irmãos? Um objeto. A palavra do Senhor fala aqui em Deuteronômio 7, 26. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Dentro do meu quarto, meus irmãos, havia uma boneca que essa mulher me deu.
Na verdade, deu para minha mãe me entregou e ficou comigo durante 18 anos, era uma boneca. Aqui no Espírito Santo ela se chama Feijãozinho, é uma bonequinha de roupinha azul. E ali eu lembro que aquela boneca ela tinha que ficar comigo o tempo todo, eu sentia atração por aquela boneca. Eu lembro que ela dormia comigo, ela estava sempre comigo, eu sempre queria ter aquela boneca, eu tinha outras também. Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer que dentro do meu quarto, durante 18 anos, havia um objeto de macumba e lesbianismo. Não foi à toa que eu fui abusado por 4 pessoas, 3 mulheres, uma prima bem mais velha, 2 empregadas domésticas e um pedreiro, filho do pedreiro. Foram pessoas que me molestaram e eu só tive coragem de falar pro meu pai a respeito desse assunto agora, né, nesse mês de agosto, porque é um assunto muito delicado. E por conta disso, eu lembro que quando eu era criança eu não tinha paz. Era uma criança extremamente inquieta, rebelde, aflita, uma criança extremamente hiperativa, com déficit de atenção. Sempre foi muito difícil para mim permanecer quieta. Eu lembro até hoje que quantas vezes eu dormia na cama, no meu quarto, quando criança, e eu sentia alguma mão me revirando. Passava a mão em mim de madrugada e me virava para um lado, para o outro. Eu não tinha paz, era um desespero eu dormir. Eu não parava quieta, eu não tinha sossego nem para dormir de tanta opressão. Então, meus irmãos, o tempo passou e até hoje, infelizmente, muitas coisas ruins foram acontecendo. Situações que eu colho os frutos até hoje. E eu posso citar, uma das questões era o espírito de inimizade, que infelizmente chegou na minha tenda, na minha vida. A minha irmã, mais velha do que eu, tem uma sobrinha, eu não conheço. A minha irmã não deixa eu conhecê-la. A minha irmã não fala comigo, eu tenho 35, ela não fala comigo pelo menos 25 anos, desde os 10 anos de idade, minha irmã não fala. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Não basta estar na igreja, porque eu nasci, cresci e vivi num lar evangélico. Eu tenho 35 anos, mas eu me converti somente há 3 anos e meio, vai fazer agora 4 anos em dezembro, que Deus me fez nascer e ver que eu estava em pecado e eu estava condenado para o inferno. Então, eu gostaria de deixar um alerta para os pais. Cuidado com os brinquedos que os seus filhos têm dentro de casa. Cuidado com aqueles brinquedos, presentes, roupas, qualquer coisa que alguém te entrega e vocês já vão entregando para os filhos. Se você, no mínimo, pai e mãe, não fazem uma oração para Deus santificar, tomam muito cuidado, vocês estão colocando uma armadilha dentro do lar de vocês. Se eu contasse para vocês o que de fato aconteceu, eu não sei, eu vou pedir a orientação a Deus, se Deus permite, porque até uma cirurgia errada fizeram em mim, arrancaram vários órgãos. Situações que não eram para acontecer, aconteceram. Coisas absurdas que eu não tenho coragem de falar. Não adianta estar dentro da igreja. Não adianta. As pessoas estão se enganando, assim como eu era enganada. Aconteceu que no ano de 2009, um profeta da igreja onde eu frequentava na época, era eu, ele e mais 2 irmãs. Ele chegou e falou assim: minha irmã, eu tive um sonho com vocês 3, minhas irmãs. Eu sonhei que vocês 3 iam para uma guerra. Vocês não estavam preparadas para essa guerra. E vocês eram destruídas, mas voltavam com vida. E Deus vai dar a vitória para vocês. De alguma forma Ele vai dar. Aconteceu que o tempo passou e quando eu vi naquela época essa profecia em 2009, eu falei, Não. Tá enganado. Esse profeta tá enganado. Isso é um sonho que não é para mim. Porque eu toco na igreja, sou do grupo de louvor, eu sou usada nos dons espirituais. Não, isso não vai mesmo acontecer comigo. Mas o tempo passou. A primeira irmã, a jovem, a primeira se tornou lésbica. A outra
ela se prostitui até hoje. E ela não consegue se libertar disso, já fez vários abortos. E com a Jaqueline, meus irmãos, eu fui parar num relacionamento que Deus tinha falado pra mim através de 4 sonhos. Não é pra se envolver com esse homem, mas eu cria que Deus poderia transformar. Meu Deus, pra que insistir, né, meus irmãos? No erro, quando Deus já falou que não é para se envolver. Aqui a palavra do Senhor fala em Jó 33, 14 ao 18, fala bem assim: antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então revela ao ouvido dos homens, ele cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Meus irmãos, Deus queria me livrar da espada. E ali eu me envolvi num relacionamento que não era do Senhor, Deus não estava naquele relacionamento. Eu me casei, virgem, direitinho, mas ali Deus não estava, Deus não permitiu aquilo. E eu insisti no erro. Meus irmãos, não façam isso. Pais, prestam bastante atenção no que eu vou falar com vocês, pais. Se os seus filhos estão se preparando para poder se casarem e vocês não sentem paz, impeçam. Não deixe seus filhos se relacionarem com eles ou com elas. Não deixem. Impeçam. Fala, não é de Deus. Vocês não têm a minha bênção. Vocês não têm a minha permissão. Impeça o quanto vocês puderem. Pega na mão, impede no dia de assinar no cartório, de ir ao altar, qualquer coisa. Não deixem. Aconteceu que eu casei com uma determinada pessoa que tem fortes traços de ser um homem psicopata, que chegou um momento que não quis mais saber de trabalhar. Eu tive que trabalhar, tive que sustentar a casa. E quando já não aguentava mais, eu falei com ele que ele tinha que arrumar um emprego, arrumou um empreguinho qualquer e falou que estava ótimo, já era o suficiente para ele. E eu lembro que quando o dinheiro caía na minha conta, ele sempre raspava a conta, eu não via nem a cor do dinheiro, todo o dinheiro ia embora. E as situações iam piorando, meus pais tinham que nos sustentar de alguma forma, meus pais. Isso era muito vergonhoso. E também a situação foi piorando porque ele revistava todas as minhas coisas, minhas roupas, o meu guarda-roupa, a minha parte, né, onde colocava minhas coisas, e revistava tudo. Chegou um momento que ele começou a pensar em trabalhar com móveis rústicos de demolição. E assim que eu chegava do serviço, eu super cansada, tinha que fazer as atividades domésticas, porque tem coisa que o homem não sabe fazer, mesmo se estiver desempregado, é a mulher que sabe fazer. E ele me pegava, colocava dentro do carro e nós fazíamos um passeio pela Grande Vitória, em busca de madeiras de demolição, nos bairros mais nobres daqui da Grande Vitória. E eu tinha que entrar ali dentro das caçambas de entulho, de caçambas de lixo, e retirar as madeiras, cansada, tinha acabado de tomar banho, tinha que entrar ali nas caçambas de lixo, me sujava o carro, colocando aquelas madeiras. E teve um dia que nós encontramos uma caçamba em frente a uma lanchonete que eu gostava de comprar, que era perto de casa. Eu falei com ele, olha, eu não vou entrar nessa caçamba porque eu tô cansada e também já tá tarde. E ele falou assim, não, você não quer entrar porque é em frente a lanchonete que você gosta de comer, perto de casa. Você é uma prepotente, uma arrogante, e foi me xingando de tudo qualquer nome. E ali aquela humilhação, eu falei, chega, não dá. E ali, meus irmãos, eu fui vendo a destruição chegando na minha tenda, conforme o profeta de Deus anunciou. Caso eu não me preparasse, eu não me preparei. Não demorou muito e nós nos divorciamos, eu não suportei mais esse relacionamento. E, meus irmãos, toda a quebra de alianças gera consequências.
Aconteceu que eu me divorciei, fui morar num lugar, num prédio, que eu não consultei o Senhor se eu poderia morar ali. Não, eu não consultei. Eu lembro que até eu era tão arrogante antes de me converter, que eu falei assim, nem vou consultar o Senhor, porque não tem uma opção melhor do que essa, então eu não vou nem importunar o Senhor. Meus irmãos, aquele prédio era lotado, infestado de prostitutas. Inúmeras vezes eu era confundida com uma delas. Quantas vezes já me ligaram no interfone falando, oi, já cheguei. Eu falei, quem é você? Chegou? Como assim? Aí eles falaram, você não é a garota de programa? Às vezes no corredor do prédio tinha ali aquela fila, havia aquela fila de homens, tinha aqueles vários homens ali aguardando para serem atendidos pelas prostitutas, e me olhava de cima a baixo, eu me sentia ameaçada, com medo. E tem várias outras situações. Um cano desse apartamento que eu passei a morar estourou e saiu inundando o meu corredor, o elevador, a escada de incêndio, os apartamentos dos vizinhos. Foi uma confusão, e ali eu comecei a entrar em estado de nervos, e eu fui parar no pronto-socorro. Eu vou falar para os irmãos, eu era policial na época. Eu quase atirei na minha cabeça. Eu quase atirei na minha cabeça. Não foi assim, foi quase. Foi por um triz. E ali eu fui no pronto-socorro com aquele estado de nervos. A flor da pele, os médicos aplicaram um remédio que eu não sabia que tinha alergia. E eu comecei ali a desenvolver um quadro alérgico. E ali os médicos mandaram aplicar o contraste, só que na hora de aplicar, em vez de ser no glúteo, aplicaram nas minhas costas e atingiram o nervo ciático. E eu fiquei uns 3 meses mancando, sentindo muita dor, muita dificuldade, e aquela situação toda. Meus irmãos, tem situações piores do que essas ainda, porque eu fui parar no mundo. Eu bebi, fiz outras coisas também, entrei num namoro pecaminoso, até que eu entrei também no espiritismo, porque a situação estava tão crítica que eu achava que Deus não queria nem me ouvir mais. Eu senti uma angústia tremenda. E ali aquele desejo de morte, de querer me matar, de querer atirar na minha cabeça. E eu vendo alguns colegas, inclusive evangélicos, colegas de farda, que eles atiraram na própria cabeça. Jovens de 22 anos, uma mãe de menos de 30 anos, com 3 filhos, atirou na cabeça. Um colega, também bem novinho, atirou na cabeça. Ele não morreu, mas vive em estado vegetativo, salvo engano, até hoje. Então, meus irmãos, aconteceu que no dia 2 de dezembro de 2017, eu estava dormindo e eu tive um arrebatamento de sentidos. Eu me vi andando na rua onde eu morava, encontrei algumas pessoas, o céu estava cinzento, um ar pesado, e ali eu vi algumas pessoas da minha família, que eu não vou citar o nome. E eu vi ali que elas não foram salvas, assim como eu. E eu perguntei para essa pessoa, eu falei, é isso mesmo que eu estou pensando? No sentido, a minha pergunta foi, Jesus voltou e nós ficamos? E elas acenavam a cabeça falando sim. E eu fui atrás ali de um cômodo, numa geladeira, e eu chorei desesperadamente. Meus irmãos, eu já passei por muitas cirurgias, muitas dores, muitas aflições, mas aquela foi a pior dor. Saber que o Salvador, ele voltou e eu fiquei. Saber que eu fiquei para grande tribulação. Saber que a besta estava ali me aguardando para me destruir eternamente. Uma eternidade de destruição, lago de fogo, longe do meu amado, do meu Criador. Então aconteceu que antes de eu acordar desse sonho, eu vi o meu corpo. E o tempo todo, durante todo esse sonho, tinha um ser bem alto do meu lado, muito alto, muito branco, muito resplandecente. Ele tinha um semblante sério. A mensagem que ele me passava era: você brincou muito com Deus. Essa era a mensagem que ele falava para mim. Então, meus irmãos, aconteceu que eu me vi, ele pegou nos meus ombros, me enfiou dentro do meu corpo e eu acordei desesperadamente. E aconteceu que eu
senti ali uma situação que eu não conseguia explicar, uma taquicardia, tremores, eu só sabia chorar. Eu fiquei uma semana sentindo meu coração com palpitações. Eu só tinha um sorriso no rosto, porque eu tinha visto ali o amor de Deus por mim. Ao mesmo tempo, eu só tinha lágrimas nos olhos de tanta dor, sabendo que eu aprontei muito, sabendo que eu brinquei com Deus, sabendo que eu desprezei a profecia. E então aconteceu que Deus foi operando no meu coração, transformando. Só que, meus irmãos, conversão, uma pessoa se converter não significa que ela nasceu de novo. Por isso que aqueles que são novos convertidos, eles precisam ter atenção redobrada, porque a chance deles se desviarem dos caminhos do Senhor ainda é grande. Então aconteceu que eu achei que estava tudo bem, estava tudo certo, mas infelizmente, apesar do tempo já ter passado, o tempo do divórcio, eu me casei de novo. Eu me casei de novo, achando que Deus poderia perdoar o tempo da minha ignorância, porque a igreja até então, onde eu nasci e cresci, havia o perdão em relação ao divórcio e novo casamento. E então, meus irmãos, eu contraí um casamento, eu abri mão de todos os meus bens, eu tive que vender tudo que eu tinha, porque a pessoa com quem eu casei morava fora do Brasil, que eu casei pela segunda vez. E era uma pessoa que Deus quis que eu casasse no passado, porque eu tive um sonho com essa pessoa antes de conhecê-lo. Só que eu desprezei por conta da aparência, porque não me agradou. Então eu casei com aquele outro homem, que era um homem bonito, né, bem apresentável. Meus irmãos, existe um ditado que eu vou deixar para os irmãos, que é: beleza não põe à mesa. De que adianta ser bonito se não é um homem trabalhador? De que adianta ser um homem alto, apresentável, se não coloca o pão de cada dia dentro de casa? Por isso, meus pais e mães, eu peço a vocês, por favor, insistam. O noivo, né, tem que ser um homem trabalhador, é o mínimo. E a mulher tem que aprender a ser submissa, tem que ser submissa em tudo. Então aconteceu que já tinha saído da polícia, eu passei em outro concurso público, nesse caso federal. Eu pedi exoneração, não tinha nem cumprido o estágio probatório. E aconteceu que eu também vendi todas as minhas coisas. Eu tinha algumas viagens marcadas, cancelei todas, hotéis, fui desmarcando tudo, vendi a minha mountain bike e fui desfazendo de tudo e resumi a minha vida, todos os móveis, tudo em apenas 2 malas. E eu fui embora. E ali eu entrei num grande deserto. E ali Deus foi me tratando, foi a partir daí que eu conheci os testemunhos do pastor Robert Atsushi, seu filho, pastor Kenzo Atsushi, seu filho Robert, e tantos outros testemunhos que foram me mostrando que os caminhos do Senhor são mais estreitos que nós pensamos. Que às vezes um simples objeto, um enfeite de cabelo pode nos condenar ao inferno, um bojo, a falta da mulher usar a combinação, mulheres que cortam os cabelos, homens que andam de short, sem camisa dentro de casa, situações desse tipo. O meu coração foi aumentando o temor. E aconteceu que depois que eu soube que o segundo casamento não é de Deus, e que Deus já tinha tocado no meu coração a respeito da vacina para eu não tomar, eu falei para ele, para o segundo esposo, eu falei: olha, você me desculpa, meus pais estão doentes, eu vou ter que ir embora. Ambos estavam com Covid e essa questão, eu morava na Espanha desde então, eu cheguei ao Brasil tem poucos meses e a situação estava cada vez mais caótica, e eu, pela fé, eu fiz uma mala, deixei no cantinho do quarto e eu falei assim: Senhor, minha mala está pronta, a hora que o Senhor abrir as portas eu vou voltar para o Brasil, vou abrir mão desse segundo casamento. Eu relativamente, de um modo geral, vivi um bom casamento, porque é um homem trabalhador, provedor, morava na Europa, tinha uma vida muito confortável. O apartamento que nós morávamos tem 2 banheiras, é um apartamento bem grande. Nós sempre vivíamos viajando, aquela situação toda, mas o que isso adicionava para minha alma? Meus irmãos, nada. Porque de que adianta nós gozarmos das riquezas dessa terra e não termos Deus na nossa vida? Não alimentarmos a nossa alma?
Então eu arrumei ali aquela mala e não demorou, meus irmãos, em poucos dias, um avião de repatriamento ao Brasil foi aberto. As portas de um avião foram abertas. E eu imediatamente comprei aquela passagem, nem sabia, eu só fui pesquisando, liguei para a agência, a companhia aérea, e comprei a passagem e vim embora. Cuidei dos meus pais, ambos com Covid, mantive contato, abracei, beijei, não peguei. E ali meu pai, que é moreno, ele ficou branco, muito branco, de tanto que ele perdeu a oxigenação, meu pai quase morreu. E a minha mãe, ela está com a mente sequelada por conta do Covid, ela ainda está em fase de recuperação, mas está bem. E também Deus me deu uma grande experiência, que minha mãe, ela começou a apresentar 2 nódulos no rosto, que aparentemente pareciam ser espinhas, cravos, né, acne, alguma coisa desse tipo. E um nódulo bem grande, quase do tamanho de um limão pequeno nas costas. Eu falei, mãe, nós vamos ver isso. E os médicos fizeram a cirurgia e falaram, olha, se prepara porque é câncer. Eu repreendi na hora, comecei a fazer subidas ao monte, eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito os médicos falando com a minha mãe, olha, já se prepara, até mesmo para fazer os tratamentos, quimioterapia. Eu falei, não, mãe, está repreendido. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. E aí aconteceu que saiu o resultado benigno. Meus irmãos, é muito fácil dizer, eu sou crente. Mas e quando o crente é aprovado e Deus fala, olha, vai vir um vento, vai vir uma enfermidade. E aí, meus irmãos, hoje meu plano de saúde se chama joelho no chão. Quem dera, se meus pais no passado, eles chegassem para mim e falassem, minha irmã, minha filha, você tem uma enfermidade, os médicos falaram que vão ter que tirar alguns órgãos de você. Mas nós vamos orar aqui, porque Deus é maior. Porque Deus é tremendo. Porque Deus é o Deus do impossível. Você não vai fazer a cirurgia não, minha filha. Nós vamos orar aqui, minha filha. Mas não, meus pais falaram, arranca tudo, pode tirar. Eu tinha 19 anos, eu não me sinto confortável nesse momento. Talvez mais pra frente falar o que de fato aconteceu. Eu tomo medicamentos, eu desenvolvi uma sequência de sequelas por conta dessa cirurgia. Mas Deus tem sustentado. Só o fato de eu verdadeiramente, Deus ter me feito ver a glória dele, ter me mostrado que eu ia para o inferno com todas as forças, tudo indicava que eu ia para o inferno, só o Senhor ter me livrado disso já valeu a pena. Então, meus irmãos, eu abri mão de muitas coisas, mas eu falo, perto de Deus, perto da glória de Deus, não é nada. Sim, eu era servidora pública federal, morava na Europa, tinha uma vida confortável. Eu abri mão também, eu tinha passado em primeiro lugar na UFES, eu morava em Alegre, tinha passado no curso de geologia, porque tem o vestibular pelo Enem e tem as provas internas quando surgem vagas, sobram. Eu fiz essa prova interna, passei em primeiro lugar. Eu já estava me preparando para o mestrado, viagens marcadas, luxo, restaurantes caros, roupas. Glória a Deus. Deus tirou tudo, maquiagens, depilação, tudo isso Deus foi tirando, foi repreendendo. E eu tive 2 grandes experiências agora recentemente que eu ouvi os anjos de Deus cantarem. Foi tão profundo que eu achei que ia morrer. E eu falava, Senhor, não quero ouvir mais, não consigo. Para. E eu lembrei daquela passagem de Daniel, quando ele ficou enfermo, né? Das vezes que ele viu a presença do Senhor, ele sentiu a presença do Senhor, ele ficou enfermo. João também, né? Ele de Patmos, ele caía sobre o rosto em chão. E eu falo, meus irmãos, valeu muito a pena. Hoje eu vivo tudo misturado. Deserto, Cova dos Leões, Fornalha... Tá tudo misturado, mas Deus está comigo. Deus está comigo. Tem dia que bate um desespero, mas Deus está comigo. Como é que eu vou ver os milagres se não for pelo deserto? Se tá tudo certinho, como é que Deus vai operar?
E eu quero deixar aqui um versículo, é meio pesado, mas é o que está na palavra do Senhor, Salmos 42:7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Meus irmãos, se vocês estão no abismo, ou sabem a pessoa que ela está, tome cuidado ou alerte essa pessoa, porque um outro abismo já pode estar sendo aberto ali para destruir a pessoa. Se a pessoa ela ignorar uma profecia, alguma direção que Deus der, como aconteceu comigo, meus irmãos, chegue para elas e falem, olha, presta atenção, leva com mais carinho a situação, porque não é o inimigo que alerta. O inimigo ele já vem para destruir, matar e roubar. Ele é covarde. Se está havendo um alerta, é porque é da parte de Deus. Se está acontecendo ali algum aviso, alguma situação ali que Deus quer prevenir, não ignore. Por menor que seja, pede a Deus confirmação se é do Senhor, no mínimo faça isso. Mas não ignore como eu fiz. Resumindo a história, a que se transformou lésbica, ela voltou para Jesus. Mas aquela que se prostituía e, infelizmente, entrando nesse site de relacionamentos, ainda ela não conseguiu. E eu fui conversando com ela, ela se abriu para mim e falou, olha, eu fui molestada quando criança por um primo, que ele era policial bem mais velho do que ela, acho que uns 30 anos mais velho, alguma coisa assim. E ele ameaçava ela de morte, não só ela, como a família. Então, assim, meus irmãos, às vezes nós encontramos alguém amargurado na igreja e falamos, essa pessoa é mal amada. E eu falo para os irmãos, meus irmãos, não julguem as pessoas. Eu sempre fui mal vista, do sentido de, Jaqueline é muito rebelde. Mas os irmãos não sabiam o que eu passei. Eu fui molestada 4 vezes. E eu fui investigando melhor, a fundo, o que de fato foi acontecendo na minha família. A minha mãe, que é filha de pastor, ela foi molestada pelo próprio pai dela, pastor. Vocês compreendem, meus irmãos, o nível da gravidade? E eu fiz um voto ao Senhor. Eu trabalhava em uma unidade de Vitória e eu pedi a Deus uma bênção de ser transferida para a unidade de Alegre. E eu falei, Senhor, se o Senhor me atender esse pedido e for de maneira rápida, eu vou cumprir um voto ao Senhor, eu vou fazer um voto. E esse voto eu vou procurar essa casa onde minha mãe e os irmãos dela moraram, meus avós moraram, e eu vou lá pôr as minhas mãos e vou pedir ao Senhor misericórdia para poder ungir aquele local e o Senhor repreender a maldição hereditária. Meus irmãos, na primeira vez que eu estava me dirigindo à Cidade Alegre, eu sofri um acidente de carro. Porque Satanás sabe que aqueles que têm uma marca que o mundo espiritual ele não consegue, que nós não conseguimos ver, mas no mundo espiritual é possível ver. Satanás consegue ver quando os servos de Deus têm uma marca. Você tem uma marca, minha irmã, meu irmão, por isso vocês estão sofrendo tanto. Não se preocupe, o galardão de vocês é grande. Vai levantando as mãos para os céus e vai agradecendo a Deus pelas lutas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, fala, e todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você está vivendo piamente os caminhos do Senhor, está padecendo, sofrendo, está tudo certo, meus irmãos. Se a vida está muito boa, está ótima, está prosperando demais, está em paz, meus irmãos, presta atenção, a nossa paz é interior no nosso coração. Você tem que ter paz com você mesmo e com você mesmo. Então aconteceu que ali eu sofri aquele acidente no meio do caminho e eu estava dirigindo minha mãe no carona, o carro rodou na pista. Eu perdi o controle, não sei explicar como que essa situação aconteceu, de eu ter perdido o controle, porque eu já dirigi muitas viaturas, e aconteceu que, felizmente, o carro girou e ele parou no acostamento na pista contramão. E eu fiquei ali no estado de choque. A minha mãe, naquele momento, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Ela falou, minha filha, agora eu estou entendendo tudo. Eu falei, entendendo o quê? Entendendo o quê, mãe? Ela falou, minha filha, isso foi em agosto de 2017. Em março ou maio, alguma coisa assim, ela disse que teve um sonho. Ela disse que viu nós duas indo à cidade de Alegre. Nós passávamos por vários espinhos, nos machucávamos,
mas aconteceu que ali chegávamos com vida em Alegre, apesar dos espinhos e das investidas. Meus irmãos, felizmente nós chegamos em segurança, em proteção na cidade de Alegre, conversei lá com a nova equipe de trabalho, e tudo foi esclarecido e voltamos em segurança. Me mudei para a cidade de Alegre e ali eu procurei aquela casa durante vários dias até que um dia eu encontrei. Ali encontrei e o nome do Senhor foi glorificado porque ali conversei com os pastores, eles foram, levaram óleo ungido e ali nós oramos e a praga, eu creio pela fé que ela começou a ser repreendida pouco a pouco. Meus irmãos, e é isto. Se você está passando uma luta muito grande com seus filhos, investigue o passado. Mas Deus não leva mais em consideração o passado. Meus irmãos, não é bem assim não, tá? Porque se vocês lerem 2 Samuel 21, fala sobre uma fome em Israel e a sua causa. E ali era em relação a um assunto que não havia sido resolvido de forma correta no passado através de um juramento. Os irmãos depois leem essa passagem, 2 Samuel 21, e é conjugada a passagem que está em Josué 9, versículo 20, mas o capítulo todo 9 é melhor ser lido. E é isso, meus irmãos, hoje eu estou aqui pela fé, com o Senhor, sozinha, com os anjos do Senhor, sozinha que eu digo sem uma pessoa. Estou aqui com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode falar com a pastora Denilson, pode deixar nos comentários que eu posso auxiliar em alguma situação por conta de tantas pancadas que eu já levei da vida, de tanta... Senti a correção de Deus, graças a Deus, e também eu senti o peso da mão de Deus, e isso não é brincadeira. E é isso, meus irmãos. A paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.